Fala, benditos! Tudo beleza? Quanto tempo? Estava um tempo afastado do YouTube porque eu recentemente passei em um concurso público em outro estado e aí tive que me mudar e aí com todo imbróglio que envolve uma mudança, minha vida ficou um pouco enrolada, mas assim que foi possível eu organizei minha vida e agora estamos retornando aí às atividades aqui nas redes sociais, em nosso canal do YouTube. E eu resolvi, nessa volta, trazer uma proposta diferente um pouco do que a gente já estava trabalhando. Não que a gente não vai continuar resolvendo problemas de Olimpíadas, de concursos militares, de concursos públicos, mas eu também queria trazer um quadro com um estudo mais ordenado da matemática do básico até o infinito e além. A gente vai seguindo, progredindo na matemática desde o mais básico, lá discutindo os tópicos que envolve cada assunto da matemática, e aí a gente vai progredindo, fazendo um estudo um pouco mais ordenado. Tudo bem? Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Domingues, sou professor de matemática, seu professor de matemática, e se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva aí e acompanhe nossos vídeos, que eu acho que vai ser muito bom aí para o seu crescimento também, o meu e o seu crescimento. E eu gostaria de começar tratando dessa questão. A gente estuda matemática durante tantos anos na escola, até mesmo depois da escola, né? Seja num pré-vestibular, seja num preparatório militar, seja num preparatório para concursos públicos, seja quando você entra numa graduação, seja de exatas ou uma área que envolva matemática, muitas áreas envolvem matemática. A gente estuda durante muitos anos, essa é a realidade. Querendo ou não, a gente estuda durante muitos anos matemática. Mas o que é matemática? É curioso, a gente estuda tanto tempo uma coisa e nunca parar para pensar nisso. Né? O que é isso que estamos estudando? Na minha graduação em matemática, no meu segundo período, eu tive a curiosidade de perguntar para o meu professor, que era doutor em matemática, e ele falou, não sei dizer. Essa foi a resposta. Então não é uma pergunta simples. Eu queria te provocar a pensar o que é isso. Olha o que Agostinho fala sobre o tempo. O que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quer explicá-lo a quem me pede, não sei. Talvez matemática seja um pouco assim também, né? Se ninguém nos pergunta o que é, nós sabemos. Quando vemos alguém fazendo contas, coisas do gênero. Mas se alguém nos pergunta o que é matemática, assim como Agostinho falando sobre o tempo, se quero explicá-lo a quem me pede, eu não sei. Talvez matemática seja um pouco assim, não sei. O que você acha? Longe de ser uma resposta definitiva, mas muitos entendem a matemática como uma espécie de ciência dos padrões. E eu gosto dessa ideia e acho que pensar a matemática dessa forma vai nos ajudar no estudo dessa disciplina. Por que uma ciência dos padrões? Porque o nosso objetivo, nosso estudo, vai ser identificar, descrever e analisar regularidades e relações em uma variedade de contextos. Tá? Então esse vai ser a nossa proposta, essa vai ser o que a gente precisa ter em mente para que a gente possa caminhar bem nessa disciplina. Vamos dar um exemplo aqui. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Multiplicação com uma operação que combina repetidas adições de um número. Vamos partir do princípio que a gente conhece a operação adição, tá? E aí a gente se depara com a seguinte questão, né? 2 mais 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 2. Então a gente tem aqui uma expressãozinha, né? 2 mais 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 2. Uma expressão numérica. E aí a gente pode perceber que existe um padrão nessa expressão.
o número que aparece é sempre o mesmo, sempre o 2, é sempre também a mesma operação. Partindo disso, a gente pode tentar criar uma operação que deixe essa expressão mais enxuta, mais enxugada. Se eu criar uma operação chamada de multiplicação, o símbolo vai ser esse aqui. Aqui na frente eu vou colocar um número que se repete, que é o 2. E após o símbolo eu vou colocar a quantidade de vezes que esse número se repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. E vou dizer que 2 vezes 8, é assim que eu vou ler, é exatamente 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, o 2 sendo somado a ele mesmo 8 vezes. Então eu vou definir a multiplicação dessa maneira. Então repara que eu criei uma operação que deixa a linguagem mais enxuta. E quando a linguagem fica mais enxuta, ela também fica mais poderosa. Por que ela se torna mais poderosa? Porque você vai enchendo a linguagem de significado. Cada expressão significa cada vez mais coisas. Então, por exemplo, 2 vezes 8 significa isso tudo aqui em cima. E a partir dessa nova operação que nós criamos, a gente pode encontrar novos padrões e criar novas operações que vão ter ainda mais significado. Por exemplo, vamos imaginar que agora temos a seguinte situação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Novamente, podemos identificar um padrão. A operação é a mesma e os números também se repetem. Então, eu vou criar uma nova operação que eu vou chamar de potenciação, onde o número da base, eu vou chamar de base, né? É o que fica embaixo. Em cima fica a quantidade de vezes que esse número se repete. Isso aqui vai representar uma multiplicação sucessiva do mesmo número. Então repara que, vou ler isso aqui como 2 elevado a 5. Aqui já estamos fazendo um passando aí por várias matérias que vamos trabalhar com mais calma durante os nossos estudos, mas eu quero que você aqui não se preocupe tanto com o conteúdo, potenciação, multiplicação, adição. Quero que você se preocupe com a ideia. Como que a gente está construindo isso? Identificando padrões para tornar a linguagem mais rica, mais poderosa e mais enxuta. Repara que o 2 elevado a 5 significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é o quê? 2 vezes 2 é 2 mais 2, vezes 2 é 2 mais 2 mais 2 mais 2. E assim sucessivamente. Então, isso aqui significa 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 16 vezes. Então, olha só como com apenas 2 símbolos a gente consegue reconhecer uma enorme expressão. Então, esse é o pensamento que a gente deve ter quando a gente vai fazer matemática. Por isso eu gosto de dizer que a matemática é como uma ciência dos padrões. É curioso, na escola, quando eu estou dando aula, é muito comum os alunos, quando você ensina um algoritmo novo, uma fórmula nova, uma operação nova, quase sempre os alunos reclamam: ah, quem inventou isso? Essa pessoa não tinha mais o que fazer, essa pessoa faz isso só para complicar nossa vida. Isso é uma reclamação comum, só que o curioso é que essa pessoa não fez isso, ou esse grupo de pessoas, elas não fizeram isso para complicar a nossa vida. A ideia é exatamente o contrário. É tornar a matemática cada vez mais simples, por incrível que pareça. Ao invés de eu ter que fazer 2 mais 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 2 um monte de vezes, agora com uma operação ali que eu uso muito menos esforço, que eu uso muito menos símbolo, eu consigo resolver uma expressão enorme, coisa que demandaria muito mais esforço, tempo. Então, essa introdução aqui, acho que é importante para que a gente possa olhar para a matemática com a lente correta.